Olá, queridos irmãos do Ministério Vida Profunda, em Recife, na Argentina, em Portugal, todos os convidados, para participar deste momento de louvor e adoração ao Senhor. Hoje é um dia muito especial, hoje nós estamos lembrando, relembrando da morte de Cristo, a morte que para nós tem um sentido todo especial. Quando Jesus morreu na cruz, morreu por nos amar. De repente alguém pode perguntar assim, mas por que Jesus morreu? No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Queridos, isso é uma mensagem muito especial. A morte de Cristo é a revelação do amor dele por nós. Então nós queremos te convidar nesse momento a louvar e agradecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos o pastor Alexandre Vidal, sou a pastora Claudiane Vidal. Fomos convidados pelos pastores Valério e Claudianice do Ministério Vida Profunda em Recife para estar compartilhando esse momento aqui com vocês. Pais, queridos, Deus abençoe sua vida nesse dia tão importante para todos nós, de um significado tremendo. E quero começar nesse instante nós te convidando para cantar, se você conhecer, uma canção que remete justamente a uma sexta-feira. Foi na cruz onde Jesus conquistou a nossa vitória. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior do que o que está no mundo. Glória a Deus. Ó Pai, nós te rendemos graça nesse instante, em que nós estamos reunidos com tantas pessoas, ó Pai, com tantos queridos por essa mídia social. Eu quero te louvar porque as intempéries, as situações não parou a tua igreja. Elas não foram suficientes, poderosas o suficiente para nos parar. Nós estamos juntos, reunidos, porque a tua igreja está viva. A tua igreja, ela consiste através de pessoas, não através de paredes. Nesse instante, Senhor, que o Senhor possa estar visitando cada coração, possa estar indo, Deus amado, ao encontro de cada vida, cada necessidade. Ó Pai, e que naquilo que nós vamos meditar, na tua palavra, possa, Deus, essa palavra encontrar em nossas vidas um espaço para poder gerar vida em nós. Obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade, que o Senhor possa
glorificar o Teu nome em tudo aquilo que está acontecendo, possa manifestar a Tua glória, o Teu poder em cada vida, em cada casa, cada lar representado. A nossa oração nesse instante em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós estamos aqui numa sexta-feira importante para nós, uma sexta-feira significativa que nos remete à nossa fé, e não teria um tema mais apropriado para poder compartilhar com vocês o que aconteceu justamente numa sexta-feira. Foi numa sexta-feira em que Jesus bradou: Tetelestai, está consumado. E o texto se encontra em João, no capítulo 19, no verso de número 30, que diz o seguinte. Vou ler a partir do 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: eu tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam o vinagre numa esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Quando, porém, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Ele não disse está consumado em português, ele disse tetelestai. Mas está consumado o quê? Essa é uma pergunta interessante a ser feita, porque o que Jesus consumou nesse momento? Quando ele vive aquele momento de sofrimento, quando ele vive a crucificação, quando ele vive o afastar-se de Deus, porque Deus teve que dar as costas para Jesus, quando ele se viu sozinho, o que levou Jesus a falar está consumado, tetelestai? É justamente isso que eu quero compartilhar com vocês. Pelo menos 6 coisas Jesus, ele consumou naquele instante. Existem mais? Claro que existem mais. O problema é que nós não poderíamos aqui discorrer sobre todas elas, porque o tempo não seria permitido. Mas eu quero compartilhar com você em poucos minutos 6 coisas que se consumaram quando Jesus disse tetelestai. A primeira coisa que foi consumada foi o cancelamento do poder do pecado. Deus, quando criou o homem, colocou o homem no jardim, preparou o jardim para o homem. Deus chamou o homem e mostrou o jardim para ele, apresentou as árvores frutíferas e chegou perante de uma certa árvore e falou assim: Adão, essa aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma do fruto. Não chegue perto dela. Porque se um dia você comer desse fruto, certamente você morrerá. Eva foi enganada pelo diabo, mas Adão pecou conscientemente, ele sabia o que ele estava fazendo. E o pecado tem consequência, o erro tem consequência. E a consequência do pecado, como nós sabemos, é a morte. É a morte física, mas também a morte espiritual. Quando nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, nós fomos gerados com um DNA espiritual corrompido. Um DNA espiritual que remete a Adão, que remete ao DNA que foi corrompido pelo pecado. E é por conta disso que o apóstolo Paulo, lá
em Romanos 3:23, ele fala que todos pecaram. E porque todos pecaram, todos estavam destituídos da glória e da graça de Deus. Quando Adão pecou, Adão ele trouxe, ele corrompeu, por conta do pecado, o seu DNA espiritual. O Adão foi criado para poder, o homem foi criado para poder ter uma convivência, uma intimidade com Deus. Mas o pecado corrompeu esse DNA, a possibilidade de viver essa vida com Deus. Mas quando Jesus ele morre na cruz, ele cumpre a missão pela qual ele tinha vindo à terra. Ele cancela esse poder do pecado. Porque a partir de Adão, todos os que vieram a nascer estavam condenados, estavam debaixo de uma lei de pecado. Davi escreve: ainda no ventre da minha mãe me concebeu em pecado. Não porque o ato que levou a mãe de Davi a se engravidar dele foi um ato pecaminoso, mas porque todos nós somos gerados com o DNA espiritual de Adão. Herança da semente do homem. É por isso que Jesus, ele nasceu de uma virgem, mas precisou que o Espírito Santo fizesse o papel que seria do homem. Jesus ele não nasceu com esse DNA corrompido, porque ele não teve a herança espiritual dada pela semente do homem. E quando Jesus ele cumpre o seu papel, ele cancela esse poder que o pecado tinha sobre a humanidade. O apóstolo Paulo, continuando lá em Romanos capítulo 3, nos versículos 24 e 25, ele escreveu: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propriação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E lá no capítulo 6 de Romanos, ele vai escrever: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecesse de coração a forma de escritura que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Jesus, quando morreu, ele cancelou o poder que o pecado tinha sobre o homem. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos libertos. Nós fomos libertos pelo sacrifício feito por Jesus. Essa foi a primeira coisa que foi consumada. A segunda coisa que foi consumada lá na cruz foi o cancelamento do reinado da morte. Glória a Deus. Deus falou: se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer, certamente haverá morte, certamente morrerás. Interessante que quando nós vamos lá para o início do capítulo 5 de Gênesis, quando começa a vir a genealogia de Adão, não sei se você já parou para observar, mas está claramente escrito: Adão gerou fulano viveu tantos anos, gerou ciclano e depois morreu. Aí veio o segundo da linhagem, depois morreu. E os versículos vão terminando: e depois morreu. Mas haveria necessidade de haver esse registro explícito de que as pessoas morriam? Morreu uma morte física, mas também uma morte espiritual. Paulo, novamente escrevendo lá em Romanos capítulo 5, no verso 17, ele fala: porque pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou por esse, mas muito mais os que recebem a abundância da graça
e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Se a morte reinou por conta daquilo que Adão fez, por conta de um ato de Adão, vem a possibilidade de nós agora termos vida por conta de um ato de Jesus. A ação de Jesus de se entregar para poder morrer por mim e por você, ela cancelou o poder de reinado da morte. Lá em João 10, versículo 10, nós vemos que o ladrão veio para matar, para roubar e destruir. Mas Jesus fala, mas eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Se antes havia morte, agora Jesus está concedendo a possibilidade de vida e vida em abundância. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas estão temerosas por que está acontecendo, temerosas por conta da quantidade de pessoas que estão morrendo, supostamente em função desse vírus. No dia de hoje, dia 10 de abril, aqui no Brasil passamos já o número de 1.000 pessoas mortas. Já são mais de 100.000 pessoas mortas no mundo. E existe um certo temor das pessoas. Não se cumprimentam mais, não se abraçam mais, se permitem agora ficarem mais reclusas, trancadas dentro das suas casas. Não que haja uma proibição de sair, mas a forma como nós convivemos em sociedade mudou. Tudo isso em função de um receio da morte. Mas Jesus está dizendo, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, não somente uma vida que se restringe a essa terra que aqui nós vivemos. Ele mesmo disse, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu voltar, eu vou buscá-los para que possais viver comigo. Existe um lugar que está preparado para nós, onde a vida ela continua depois de vivermos a nossa vida aqui na terra. A vida que Jesus oferece para nós é uma vida abundante. Quando ele disse, tetelestai, está consumado o ato que foi feito, o ato que ele teve que fazer para que pudesse acabar com o reinado da morte. Amém, glória a Deus. Terceira coisa, foi consumado o restabelecimento do acesso do homem a Deus. Morte espiritual implica em separação de Deus. Se nós formos lá para Gênesis, no capítulo 1, dos versículos 26 e 27, você vai ler, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Criou de uma forma diferente. A forma de criar o homem foi uma forma completamente diferente da forma que Deus fez para poder criar as demais coisas. Os peixes, os animais, foi pelo poder da palavra, haja isso, haja aquilo, haja luz, haja os seres luzentes, haja separação. Deus vem vindo no capítulo 1 de Gênesis falando haja. Mas quando chegou para criar o homem, Deus fala, façamos. Nós somos feitos. E Deus, ele sopra sobre um boneco, uma forma feita de argila. Um sopro de vida, algo que saiu dele. Isso para quê? Para que aquela criatura, aquele ser criado por Deus, o homem e a mulher, pudesse ter a capacidade de se relacionar com Deus. Amém. Glória a Deus. Deus ele cria o homem para poder ter intimidade com ele. A Bíblia fala que Deus ele vinha na viração do dia para estar com o homem no jardim, para se relacionar, para conversar com o homem, para poder bater papo com o homem. Intimidade. Mas o pecado impôs uma separação. Da mesma forma que o homem ele passou a estar separado de Deus por conta do pecado.
Essa separação Jesus experimentou quando o meu e o teu pecado foi lançado sobre ele. A mesma separação que Adão teve que viver, de não mais viver a presença íntima com o Pai, com Deus. Jesus precisou viver isso. Quando sobre ele foram os nossos pecados. Jesus, certa vez, na cruz, ele olha, ele procura o Pai. Procura o Pai que era tão íntimo dele. Basta você ver, por exemplo, a oração que Jesus faz lá em João 17. Jesus está falando, Pai, como eu e tu, nós somos um. Havia intimidade, havia cumplicidade. Agora Jesus procura Deus e não encontra. Ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Pecado. Mas foi justamente para poder restabelecer, poder possibilitar que o homem tivesse novamente intimidade com Deus, que Jesus veio para poder morrer numa cruz, para poder assumir a nossa culpa. Lá em Isaías, no capítulo 59, versículo 2, o profeta disse, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado tem esse poder de separar o homem de Deus. Mas na morte de Jesus, ele restabelece a possibilidade do homem voltar a ter comunhão com Deus. Jesus, ele fez isso. Lá em Efésios capítulo 2, versículos 18 e 19, nós vamos ver Paulo ensinando da seguinte forma, porque por ele ambos temos acesso ao Pai e um mesmo Espírito, assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. O apóstolo João, quando ele escreveu lá no Evangelho, João 1, versículos 11 e 12, ele fala que Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crerem no seu nome. Amém. Glória a Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção. Eu não sei como é que você considera isso, de forma tranquila, mas Jesus passa a ser o seu irmão mais velho. Nessa família que Deus hoje tem, Jesus passa a ser o seu irmão mais velho. Ele sofreu, ele morreu para que você, para que eu, para que todos nós pudéssemos ser adotados pelo poder da mensagem da cruz, numa família de Deus. Se antes talvez as pessoas pudessem olhar um Deus tão distante, tão longínquo, tão inacessível, agora Jesus, por conta do seu sacrifício, ele abre a possibilidade de nós chegarmos até Deus falando, Abba, Pai, Paizinho, meu papai. Intimidade. Intimidade de quem é filho e sabe viver o seu papel de filho. Intimidade de quem é pai e sabe viver o seu papel de pai. Jesus, ele construiu a ponte que liga até Deus. Quarta coisa que foi consumada. Jesus consumou o cancelamento da reivindicação de Satanás sobre os homens. O apóstolo João, quando escreveu as suas cartas, a primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 8, ele vai escrever que quem pratica o pecado
é do diabo. Quando o homem morreu por conta do pecado, teve a sua morte espiritual, a natureza do homem foi corrompida, por isso que fala sobre essa natureza carnal. A nossa natureza carnal atende à prática do pecado. Ele vai escrever aqui: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Ora, se é do diabo, o diabo tinha esse direito de reivindicar o seu domínio sobre o homem. Todos que pecavam iam para o Hades, iam para o inferno. E o seio de Abraão? O seio de Abraão ficava no Hades, num lugar reservado. Mas era o Hades. Era o local de domínio do diabo. Esse mundo, a Bíblia fala que jaz no maligno. Mas o apóstolo João, ele continua dizendo que o Filho de Deus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus. Se antes o diabo ele tinha poder de reivindicar, agora Jesus ele vai lá e fala: acabou essa história. Lá em Romanos capítulo 14, o apóstolo Paulo vai escrever a partir do versículo 7: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Jesus, ele morreu para poder, a partir da morte dele, o domínio sobre as nossas vidas passar a ser dele. Se antes o homem ele era escravizado por Satanás, ele estava sujeito a ser escravizado por Satanás. Agora Satanás ele perde o poder que ele tinha. Amém. Glória a Deus. Para que, mediante a mensagem da cruz, nós pudéssemos ter o Senhor Jesus como nosso Senhor. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, nós vamos ler: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais lhes legaram, que os vossos pais lhes legaram, mediante uma genética espiritual corrompida, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Jesus, ele se submeteu ao desejo de Deus, à vontade de Deus, para poder, nessa terra, cumprir uma missão: resgatar as nossas vidas. Amém. Resgatar a vida de quem hoje está perdido, afastado de Deus. A quinta coisa que Jesus consumou lá na cruz foi o estabelecimento de uma nova aliança. Deus criou o homem para poder se relacionar com ele, para poder ter intimidade com ele, mas o homem vai e peca. Entra o pecado e por conta disso há separação. Mas vem cá, e como é que fica o projeto inicial de Deus de ter um relacionamento com o homem? Continuou vivo. E quando nós vemos Deus ele levantando Moisés para poder ser o libertador da nação de Israel do Egito, Deus inicia em Moisés uma aliança. Mas quando nós vamos estudar essa aliança, a gente vai ver que essa aliança ela consistia de intermediários. O relacionamento de Deus com o homem passava a ser por meio de intermediários. Se o homem quisesse ir a Deus para poder, por exemplo, confessar os seus pecados, ele precisava se dirigir ao sacerdote. O sacerdote era o ponto de contato entre o homem e Deus. Quando Deus queria falar com o homem,
Deus levantava, Deus usava profetas. O profeta era esse ponto de contato, era esse intermediário entre o coração de Deus e o homem. Nessa velha aliança havia sim um relacionamento, mas era um relacionamento precário. Era um relacionamento mitigado. Não era isso que Deus queria. O que Deus desejava era um relacionamento íntimo, pessoal, sem intermediários. Na nova aliança que Jesus inaugura mediante o seu sangue, o sangue da nova aliança. Jesus, antes de ser preso, ele chama os seus discípulos, dá a eles o pão, e quando ele vai dar o cálice, ele fala: esse cálice é o meu sangue, é o sangue da nova aliança. Ali estava sendo instituída uma nova forma de se relacionar com Deus, um relacionamento direto com o Pai. Na velha aliança, havia no templo, no tabernáculo, um véu muito grosso que separava o lugar santo do lugar santíssimo. No lugar santo era onde os sacerdotes ali ficavam queimando os incensos, os sacrifícios, fazendo sacrifícios. Mas no lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, que representava a própria presença de Deus, somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano, depois de cumprir um ritual severo de purificação, e mesmo assim entrava com sinos amarrados à cintura e com uma corda amarrada aos seus pés, porque se o sino parasse de tocar, significava que aquele sumo sacerdote havia entrado num lugar em pecado, e a corda amarrada nos pés era para poder puxar o sumo sacerdote para fora do lugar do Santo dos Santos. A Bíblia fala que quando Jesus morreu, naquela sexta-feira, por volta do meio-dia, o véu que estava no templo, separando o lugar santo do santíssimo lugar, ele foi rasgado de alto a baixo. Aleluia. O próprio Deus rasgou o véu que separava. Se havia um véu que separava, que impedia o homem de ter livre acesso aonde está a presença maior de Deus, ao trono da graça, ao Santo dos Santos, esse véu foi rasgado. Foi rasgado para que nós pudéssemos ter livre acesso. O acesso à presença do Pai está liberado. O acesso ao trono da graça está liberado. Se antes Deus havia instruído Moisés para que um véu fosse colocado para que o homem em pecado não pudesse ter acesso à presença dele, agora Deus abre os braços e faz um convite: vinde a mim, vinde a mim. Vinde a mim para novamente um relacionamento de intimidade. Se antes o pecado ele era encoberto, a pessoa que estava em pecado se dirigia ao sacerdote, o sacerdote pegava o animal, imolava, queimava em sacrifício e aspergia, jogava com a ponta dos dedos, jogava o sangue daquele animal sobre a pessoa. E a ideia era que Deus, ao olhar para aquela pessoa, ele visse sangue, e vendo sangue não visse pecado. É como uma forma de encobrir o pecado. Era uma forma, metaforicamente falando, de jogar uma sujeira para debaixo do tapete. Mas quando Jesus ele derrama o seu sangue pelos nossos pecados, esse pecado ele não foi encoberto, ele passou a ser perdoado. Amém, glória a Deus. Perdoado. E pecado perdoado é pecado esquecido. Glória a Deus. Jesus falou: tetelestai, para dizer que estava consumado.
a nova aliança. Para poder dizer que havia sim a possibilidade de estarmos num relacionamento maravilhoso com Deus. Glória a Deus. João fala, lá em 1 João capítulo 1, filhinhos, não pequeis. Mas se por um acidente de percurso vocês pecarem, nós temos um advogado sentado à destra de Deus, Jesus Cristo, para interceder por nós. Na velha aliança, havia um derramamento recorrente de sangue. Os animais, eles eram sacrificados um após o outro, para que pudesse haver essa comunhão, esse relacionamento entre Deus e o homem, e do homem com Deus. Mas Jesus, quando ele morreu, apenas um sacrifício foi necessário. Apenas o sangue do Cordeiro perfeito, Jesus, foi necessário. Não houve mais derramamento de sangue para isso. Na velha aliança, observância irrestrita da lei. Na nova aliança, estabelecimento da graça sobre as nossas vidas. Pela graça sois salvos. Amém. Pela graça sois salvos. Glória a Deus. Graça, favor imerecido. Favor imerecido porque o preço que Jesus pagou, nenhum de nós seríamos capazes de pagar. Então o preço que Jesus pagou, nós temos, por conta desse sacrifício, acesso a Deus. Porque graça é de graça. Glória a Deus, aleluia. Deus nos concedeu de graça. E para terminar, sexta coisa que foi cumprida quando Jesus disse tetelestai, foi cumprido todas as profecias que foram feitas acerca daquele momento que Jesus haveria de passar. E tem uma profecia, a que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, profeta messiânico. Essa é a que mais retrata o que foi o sacrifício de Jesus, o que foi aquela sexta-feira, o que foi aquela sexta-feira onde ao meio-dia o sol parou, houve trevas na terra, sobre a terra, até as 3 horas da tarde. O que foi aquela sexta-feira que a terra tremeu? O que foi aquela sexta-feira onde o inocente foi crucificado dentre culpados? Eu quero ler com você Isaías capítulo 53. Quando Jesus disse tetelestai, está consumada todas as profecias. Tudo aquilo que foi dito a meu respeito está consumado. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo
que hoje nos traz a paz, estava sobre ele naquele dia. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, a minha, a sua. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem engano, nem dolo algum achou-se na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando lhe der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, e verá o fruto do seu penoso trabalho. A sua alma, do penoso trabalho de sua alma, ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o seu despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o retrato daquela sexta-feira. Sexta-feira tão importante para nós. Sexta-feira que nos remete ao momento onde foi selada a possibilidade da nossa felicidade e da nossa vitória. Amém. Glória a Deus. O momento onde foi selado a possibilidade de nós olharmos para a terra hoje, olhar para os nossos dias hoje e não querer se preocupar. Porque essa vida aqui, ela é por demais passageira. E aquilo que Deus tem preparado para nós é por demais excelente. O apóstolo Paulo, ele fala, depois de ter sido arrebatado até o terceiro céus e ter visto coisas que não foi a ele permitido falar, ele fala que ele passou a reputar esse mundo, as coisas boas desse mundo, como trapos de imundícia. Existe um céu preparado para mim, um céu preparado para você. Existe uma promessa que Jesus fez. Eu vou preparar-vos lugar, para que quando eu voltar, estejais vós onde eu estiver também. Esse dia está para se cumprir, essa promessa está para se cumprir. Precisamos ficar atentos, vigilantes, porque está para se cumprir a promessa da volta de Jesus para buscar a sua igreja. Oh, quão glorioso será esse dia! Amém. Glória a Deus. Quão tremendo será esse dia! Para poder estar num lugar onde não existe mais choro, não existe mais dor, não existe mais lágrima, não existe a morte, porque ela foi vencida, não existe a separação que esse momento está nos impondo.
Como será maravilhoso o dia em que Jesus voltar sobre os ares e nós vermos o nosso Senhor em glória e sermos ou ressuscitados, aqueles que tiverem morrido em Cristo. Mas eu creio que seremos transformados em glória. Amém. Para nós abandonarmos esse lugar, sairmos dessa terra e estarmos com o Senhor nos céus. Amém. Deus. Eu quero cantar uma música bem antiga. Vamos cantar uma música bem antiga. Eu não sei quantos vão conhecer, mas eu cantava com uma pessoa muito, muito querida, uma amiga, há pelo menos uns 30 anos. Morto foi, muita dor sentiu, mas a porta abriu para o pecador. Vida permitiu a mim e a você também. Basta dizer sim. A cruz foi prova maior de um grandioso amor. Meu Jesus mostrou, mas na morte ele não ficou. Ele ressuscitou, mostrando o seu poder para salvar. Queres aceitar essa vida diferente e viver eternamente com Jesus? Queres aceitar essa vida diferente e viver eternamente com Jesus? Jesus fez uma obra linda na cruz para que eu pudesse ter novamente a possibilidade de ter acesso a Deus. Aleluia, Jesus. Eu disse possibilidade, Aleluia. porque é necessário que você, conforme nós lemos já aqui, que está escrito em João capítulo 1, versículo 12, você reconheça, você creia nessa obra maravilhosa que Jesus fez. Aleluia, Senhor. Somente aqueles que creram e receberam, Deus deu-lhes a ele o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia, Senhor. Existe uma possibilidade, a porta ainda está aberta. Aleluia. A porta ainda está aberta para aqueles que quiserem ouvir, para aqueles que tiveram a sensibilidade de ouvir, para aqueles que atentarem para esse batido. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Vou passar agora a palavra para Claudiane, para ela dar continuidade, orar com você. Glória a Deus, queridos. Que palavra abençoada, né? Fala realmente o que o Senhor consumou ali na cruz. E a morte dele veio nos trazer vida. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um que está participando. Esse é o momento de nós orarmos, né? Pelos pedidos. Você que tem um pedido pode escrever aí agora. Louvo a Deus pela vida de pessoas da igreja, né? Da Igreja Colheita, do Ministério Vida Profunda, amigos do trabalho, que estão aí participando dessa live. Deus abençoe a sua vida profundamente. Se você tiver um pedido de oração, pode escrever aí. Minha prima Viviane, saudades também, amamos vocês. Pastor Edi, bênção. Caleb, Moara, vocês moram nos nossos corações, né? Mis alunos de espanhol não poderia deixar de dizer olá, que tal? Né? Os nossos irmãos na Argentina, olá, como estás? E queridos, vamos orar, agradecer a Deus por esse seu grande amor. A morte de Jesus, a sua ressurreição nos permitiu ter vida, e vida em abundância.
Não há por que nós temermos, não há por que nós ficarmos aflitos, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador. A gente não precisa ter medo, não precisamos temer. Minha irmã está aí parabenizando a gente pelos 28 anos de relacionamento. Hoje estamos fazendo 21 anos de casados, 7 anos de namoro. E estamos aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor. A obra que o Senhor Jesus faz nas nossas vidas, não dá para a gente descrever. Você só pode querer viver esse amor, esse grande amor. Vamos orar, amém? Nós vamos orar agora. Feche os seus olhos onde você está. Curve sua cabeça, creia que o Senhor ouve a oração, creia que o Senhor ouve a tua oração, e você não precisa ter medo, você não precisa temer, porque a nossa vida pertence ao Senhor, amém? Tudo que é nosso é dele, e quando nós cuidamos das coisas do Senhor, quando nós buscamos ter intimidade com Ele cuida das nossas coisas, amém? Vamos orar então. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, por esse momento de comunhão, por esse momento, Deus amado, que podemos entender um pouco mais, ó Deus, sobre a tua obra na cruz, por esse sacrifício tão perfeito. Deus Pai, porque te aprouve que o teu Filho fosse castigado naquela cruz para levar sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas enfermidades. Senhor, nesse momento visita cada lar, Deus, onde há pessoas enfermas, onde há pessoas, Deus amado, carecendo do teu andaranaías, Senhor, carecendo do teu toque, carecendo, Deus, do teu milagre. Visita, Deus, essa vida. Visita, Pai, essa pessoa. Entra com a tua vida. Espírito Santo, sopra a vida, onde há morte, Senhor. Faz, ó Deus, a tua obra, que é grandiosa, a tua obra é gloriosa, Pai. Ó Deus, que não haja, Deus amado, em nossos corações medo, que não haja em nossas vidas, Deus amado, a falta de esperança ou de fé, ao contrário, que nós possamos viver, ó Deus amado, a chegarmos a Ti cada dia mais, conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor, porque não sabemos, Deus, o dia nem a hora da Tua volta, mas ela acontecerá, Pai. Eu quero apresentar, Deus amado, cada vida, Deus, cada vida, Pai amado, que tem separado o tempo para estar na Tua presença, para ouvir a Tua palavra, para meditar, para ser cheio da Tua vida. A Tua palavra é vida, Deus, e é vida abundante. Que possamos, ó Deus amado, viver dia após dia na Tua presença, com os nossos corações derramados, Senhor. Entendendo, ó Deus amado, que em Ti nós somos filhos. Que em Ti, Deus amado, nós somos filhos. Não há que temer, porque Tu és um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, Senhor. Muito obrigada, Pai, por esse momento. Obrigada, Deus amado, por essa oportunidade. Abençoa, Deus amado, os Teus filhos, onde eles estiverem, Senhor. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus seja sempre superabundante no teu ser, que você creia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando a gente agrada o coração de Deus, Ele satisfaz os desejos dos nossos corações. Que o teu primeiro e maior desejo seja amar a Deus acima de todas as coisas. Não sei se a gente ainda tem tempo. Vai acabando. Queria cantar de novo essa canção que a gente acabou de entoar, porque eu acho ela tão maravilhosa. É um convite para você aceitar esse amor de Cristo, essa bondade dele, essa bondade. Amém? Morto foi, muita dor sentiu, mas a porta abriu para o pecador. Vida permitiu a mim e a você também. Basta dizer sim. A cruz foi prova maior de um grandioso amor. Meu Jesus mostrou, mas na morte ele não ficou. Ele ressuscitou, mostrando o seu poder para salvar. Queres aceitar essa vida diferente e viver eternamente com Jesus?
te abençoe, meu querido. Aleluia. Deus te dê graça, Deus te dê paz. Deus te inunde da essência do que realmente significa a Páscoa. Hoje lembramos do dia que Jesus morreu. Domingo é o dia de nós lembrarmos, celebrando o dia que Ele ressuscitou. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Um beijo no coração de vocês, nos abençoe e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Até a próxima, Deus te abençoe. Foi um prazer estar com vocês.